podcast Projeto Caminho Certo, o podcast do servidor público, voz ativa de quem faz a diferença. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindas a mais um podcast do Projeto Caminho Certo. Eu sou a Georgiana Lozano, sou advogada, especialista em Direito Público e vice-presidente da Comissão de Precatórios da OAB São Paulo. O Projeto Caminho Certo tem como finalidade auxiliar os servidores públicos a tirar suas dúvidas, principalmente ao longo da sua carreira. Então, ele é informativo educacional. Hoje com a gente também a doutora Alessandra Cobo, que vai explicar mais sobre o tema e sobre a nossa palestrante. Olá, tudo bem a todos e todas? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os golpes aplicados aos servidores públicos, que infelizmente muitos criminosos se aproveitam da boa-fé e da rotina dos servidores públicos e aplicam fraudes cada vez mais sofisticadas. Hoje, para falar com a gente sobre o tema, a doutora Jaqueline Valadares é delegada de polícia do Estado de São Paulo, com experiência em crimes digitais e com investigação que envolve servidores como vítimas. Doutora, antes de começar, poderia compartilhar um pouco da sua trajetória profissional? Olá, tudo bem a todos? É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast. É sempre uma grande oportunidade a gente poder aprofundar esses assuntos, conversar um pouquinho, tentar trazer essas experiências de uma forma mais tranquila, mais acessível, de mais fácil compreensão. É isso que eu vou tentar trazer com vocês aqui hoje. Então, Georgiana, Alessandra, obrigada pelo convite. A ideia aqui é trazer um pouquinho da experiência que eu tive ao longo desses 13 anos como delegada aqui em São Paulo. Eu sou delegada de polícia aqui no estado de São Paulo. Atualmente eu sou presidente do Sindicato dos Delegados do estado de São Paulo e eu também sou mestranda em Direito com foco na análise da sociedade tecnológica hoje. Então, eu faço esse mestrado na Unesp em que a gente busca analisar quais são os impactos da nova sociedade técnica dentro do conceito do direito, como que se impacta na nossa vida. Então, estou aqui à disposição para a gente trocar algumas ideias sobre o assunto. No nosso bate-papo hoje, a gente vai trazer aqui quais são os principais golpes, os golpes mais comuns aí que os golpistas praticam contra os servidores públicos, né? E aí, um dos golpes mais comuns são a engenharia social, né, que é a manipulação psicológica que os golpistas praticam contra as vítimas, né, tentando obter aí algumas informações, se passando por instituições financeiras para criar credibilidade e buscar dados sensíveis, informações tanto pessoais como financeiras das vítimas, para que possam praticar esse golpe. Tem também o phishing, né, que é uma fraude digital, onde os golpistas costumam enviar links para e-mail, WhatsApp, redes sociais, para que as vítimas cliquem, né, nesses links e acessem aí todos os dados desses servidores para poder praticar os golpes. E temos também, por fim, a clonagem, que é a mais comum nesse golpe do falso advogado, a clonagem de WhatsApp e de perfis falsos, né, de WhatsApp, se passando aí por advogados, por escritório de advocacia, para poder cometer o golpe aí em face dos servidores. Alessandra, e é uma realidade que a gente vive quase que todos os dias, recebe esse tipo de informação, né? Como a Polícia Civil enxerga esse tipo de crime? Há dados ou estatística recente sobre o crescimento desses golpes, doutora? Então, doutoras, eu queria primeiro trazer uma contextualização do assunto, que eu acho que é interessante para a gente poder abordar o tema, para a gente até, o pessoal que está acompanhando, entender a importância da gente falar dessas questões no dia de hoje. Sempre que eu vou dar uma palestra sobre essa questão do crescimento dos cybercrimes, eu gosto de fazer uma comparação. Eu penso o seguinte: se uma de vocês estivesse dirigindo seu carro, o GPS direciona você para seguir a sua rota para casa, mas ele coloca na sua rota que você vai passar por um local
à noite, no meio da madrugada, escuro, onde há um alto índice de criminalidade, você está sozinha. Você seguiria a rota do GPS ou você ia tentar reorganizar essa rota para ir por um lugar menos perigoso, em que você ficasse menos exposta? Porque você ia fazer uma análise na sua cabeça e pensar, nossa, se eu entrar aqui, a chance de eu ser assaltada ou de eu ser vítima de um crime sexual é muito grande, acho que eu vou mudar a minha rota. Na vida real, a gente consegue ter essa percepção real do perigo e direcionar a nossa rota e o nosso comportamento para um ambiente que deixa a gente menos exposto. A grande dificuldade hoje é que isso está indo para o mundo virtual e a gente não consegue perceber esse perigo no mundo virtual. Quando a gente está no mundo virtual, a gente acha que nada é um perigo ali e a gente começa a fornecer as nossas informações de forma indiscriminada para qualquer um. A gente não faz esse reajuste da nossa rota, a gente não consegue ter essa percepção de se eu seguir por aqui, eu estou me colocando numa situação de perigo. Então, eu sempre brinco assim que a gente tem rede social hoje, às vezes você vê vários trends em rede social em que o ápice da trend é você fornecer dados pessoais, seu nome, onde você mora, onde você estuda, os restaurantes que você gosta de frequentar, os países que você já viajou, já conheceu, tantas cidades do Brasil que você já conheceu. Olha o tanto de informação que você está dando. Se você está na rua, num ponto de ônibus, você vira para a pessoa do lado e começa a mostrar foto de seus filhos, fotos suas, ou dizer que é restaurante que você gosta de frequentar. Não, mas na rede social a gente faz isso. A gente mostra o nosso padrão de vida, a gente mostra o que a gente tem, o que a gente até não tem na rede social. E isso é um cardápio para esses novos cybercriminosos. São as pessoas que começam a aproveitar, como a doutora falou agora há pouco, de informações que muitas vezes é a gente que fornece para praticar golpes contra nós mesmos. Então, o grande perigo hoje da rede social, da internet, é isso. É que a gente não consegue transferir a sensação de perigo para esse mundo cyber e a gente começa a se expor de uma forma demasiada e fornecer informações sobre a nossa vida pessoal que num cenário real do dia a dia a gente não forneceria. E a internet ela tem uma grande questão ainda, que mesmo quando nós somos vítimas de um crime lá, é um ambiente de crime que a gente volta. Quando você é vítima de um furto de celular, de um roubo ou de um crime sexual que seja na vida real, você evita passar por aquele lugar de novo porque ele te traz sensações ruins, lembranças ruins, então você evita. A gente fala que é aquele cenário de crime que você evita passar. No mundo cibernético, não. É um cenário de crime que ou a gente precisa ou a gente quer voltar. Então, mesmo você sendo vítima de um crime, é um lugar em que você está o tempo inteiro, constantemente, querendo ou não. Hoje, tudo é nesse ambiente. E aí é importante, dentro desse contexto, a gente começar a contextualizar o pessoal sobre o que é a Surface Web, a Deep Web, a Dark Web, onde a gente consegue navegar de forma mais ou menos segura para a gente chegar aí onde a doutora falou da questão da engenharia social. Imaginem aí a figura de um iceberg. Quando a gente pensa no iceberg, a gente vê aquela pontinha do iceberg, que é o que está acima, né, do mar, que é o que está visível, aquela camada de gelo que está acima do mar. Aquilo ali é o que a gente chama de Surface Web. É o que está mais visível, é a internet indexada. O que é isso? É o nosso buscador do Google, é quando eu quero saber o que está acontecendo na novela, coisas de jornais de hoje, eu jogo lá no Google, quero saber uma informação, quero saber o que é engenharia social, eu jogo lá no Google. Então, aquela internet indexada é onde normalmente a gente navega. E isso representa hoje aproximadamente 8% da internet. Então, o que a gente vive no nosso dia a dia é muito pouco. A grande parte da internet hoje, do que a gente tem, né, tá no que a gente chama de Deep Web ou Dark Web. A Deep Web, ela não necessariamente é um local de cometimento de crimes. A Deep Web, falando assim, gente, de uma forma muito menos técnica, né? Quem é técnico aqui que está vendo, eu estou tentando trazer de uma forma assim, não tão técnica, até porque a gente é do direito, a gente não é do TI, não é da informática, né? Então, assim, a Deep Web seria um lugar onde a gente tem guardadas as coisas mais que demandam senha, que demandam mais sigilo. Então, por exemplo, eu como delegada, se eu quero acessar um boletim de ocorrência, eu preciso fazer o meu login, botar a senha para acessar. Você não consegue jogar no Google e falar, eu quero saber o boletim de ocorrência
do fulano de tal que eu vi que foi preso hoje. Você não consegue achar isso no Google, onde a gente tem esse arquivo. Na Deep Web, onde a gente tem os prontuários hospitalares, na Deep Web, onde a gente tem os processos judiciais. Lá, estão guardadinhos lá, em locais onde a gente tem mais sigilo, mais proteção. E abaixo disso ainda, pensando ainda nessas camadas de um iceberg, mais lá embaixo, a gente tem a tal da Dark Web, que é onde a gente ouve dizer daqueles grandes crimes, aquelas coisas do tráfico de seres humanos, tráfico de armas, tráfico de drogas. Então, aquilo ali a gente costuma localizar dentro da Dark Web. E aí a gente costuma sempre associar que a prática criminosa é para quem navega ali na Dark Web. Se eu for navegar ali, eu corro o risco de ser vítima de algum crime. E aí é o ponto em que eu queria chegar, que a doutora falou. Não é assim. Hoje, a grande parte dos crimes que a gente se depara na polícia não são crimes que são praticados utilizando a Dark Web. A maioria dos crimes praticados hoje, eles são praticados nessa parte superficial, nessa Surface Web, que é na nossa internet do dia a dia. Por quê? Porque a maior parte dos criminosos, dos cybercriminosos, não é aquele cara que tem um mega conhecimento tecnológico, que vai aplicar grandes fraudes tecnológicas com a gente. É o cara que tem a conversa, que a gente chama de estelionatário, 171, que a gente fala no dia a dia. Porque é a pessoa, é o criminoso que vai usar o que a doutora falou, que é a tal da engenharia social. E o que seria essa engenharia social? É uma técnica que ela é utilizada por criminosos para que a gente forneça, muitas vezes, informações pessoais, senhas, dados bancários, informações que, num contexto normal, a gente não forneceria. Mas, por meio dessa engenharia social, de todo esse trabalho envolvendo o ser humano e as nossas fragilidades, a gente fornece. Então, o criminoso que utiliza a engenharia social, ele não é um cara com alta capacidade técnica no âmbito da informática. Ele é a pessoa que tem uma capacidade de convencimento. Ele vai explorar as fraquezas dos seres humanos para que nós forneçamos. Então, ele vai explorar a nossa curiosidade, ele vai explorar a nossa vulnerabilidade. Então, se eu acabei de divulgar que o grande sonho da minha vida é ter um filho, nossa, do nada aparece alguém facilitando adoções. Ou então ele vai explorar a minha ganância. É a pessoa que vai chegar falando que eu ganhei um precatório, sendo que eu nem processo judicial tenho, mas a pessoa está falando que eu fui beneficiada com o pagamento de um precatório. Nossa, mas eu nem ajuizei nenhum processo judicial, já ganhei um precatório. Que justiça eficiente temos no Brasil, não? É a lábia, então, né, que ele utiliza. Então a pessoa usa toda a lábia e usa o que eu falei aqui, que é essa fragilidade do ser humano. Ele vai explorar uma fragilidade que a gente tem, seja uma curiosidade, seja uma fragilidade emocional, seja uma fragilidade no sentido de uma ganância, de uma vontade de querer me dar bem. Ele vai explorar isso. E é através da engenharia social que muitos, eu diria que a maioria hoje dos casos, que a gente acaba se deparando na polícia. Nessa conversa toda, doutora, ele pode até te influenciar, falar o que você mais gosta, qual o nome do seu cachorro, né? Para com essas informações ele tentar, inclusive, descobrir as suas senhas, né? Não, exatamente. Muitas Porque informações. o erro de todo mundo é colocar senha, doutora. Se a senhora puder falar um pouco sobre isso, senhas, nome do filho, nome do cachorro, no último nome do CPF, né? Não, a gente tem mania de usar sempre as mesmas senhas para tudo. Então, você descobriu uma senha, você vai descobrir a senha da vida, praticamente, né? E a gente costuma usar coisas de fácil associação para que a gente lembre. Então, você põe o nome do filho, aniversário do filho, nome do cachorro, aniversário do marido. Então, são informações que, dependendo até do que a gente falou agora há pouco, que você posta na internet, a pessoa consegue descobrir. Então, qual que é o nome do meu filho, a idade do meu filho, se eu falo que o meu filho tem tantos anos, o criminoso já vai conseguir calcular o ano que ele nasceu. Muita gente usa o ano que nasceu, de senha. Então, são informações que a gente vai fornecendo do nosso dia a dia de forma muito simples e que esses cybercriminosos hoje eles utilizam. Então, grande parte desses crimes hoje não são praticados por pessoas que têm um alto conhecimento tecnológico na área de informação. São pessoas que têm um conhecimento prático de exploração de vulnerabilidade do ser humano e usam esse meio cyber para a prática desses crimes. Dentro desse contexto, é óbvio que a gente tem
em muitos casos, essa associação tecnológica. Então, como você falou, a questão do phishing. O phishing, ele é também uma sistemática que envolve a engenharia social. Por quê? O que seria esse phishing? Eu jogo iscas para um número gigantesco de pessoas, enquanto criminoso, e alguém vai cair, vai ser pego nessa isca que eu joguei. E mesmo sabendo que não pode clicar, né, doutora? Então, aquilo. A gente sabe que não pode clicar em nenhum criminoso e acaba por Mas clicando. é o que a gente falou. É a questão da vítima. Quando a gente estuda lá na cybercriminologia, que hoje a gente já tem um ramo da criminologia focado na vítima, no autor, dentro desse contexto cyber, na cybercriminologia fala-se isso, né? Que a gente tem o perfil da vítima, que não é uma questão de culpabilizar a vítima, não é isso que a gente está falando aqui. É uma questão de que o próprio criminoso ele vai explorar esse perfil da vítima. Então, ele vai mandar, por exemplo, numa dessas questões de phishing, ele vai disparar um monte de e-mails para pessoas falando, por exemplo, que ela foi beneficiada com o pagamento de um precatório. Talvez alguém que tenha realmente pensado em ajuizar uma ação, ou que efetivamente tenha ajuizado uma ação, vai startar aquela questão do, nossa, ganhei 100 mil de precatório, é a questão do ser humano, da ganância. Clique aqui para você ver o valor, receber os seus 100 mil, a pessoa vai lá clicar. É uma exploração da fragilidade do ser humano, e eles agem fazendo isso. Não sei se vocês vão relembrar isso, ou lembrar, alguns anos atrás, teve uma cantora famosa que morreu, a Marília Mendonça, e naquela época a gente teve uma série de golpes envolvendo a morte dela. Que golpes? Começavam a rodar informações do tipo, clique aqui para ver as fotos do acidente aéreo da cantora. Explorava o que isso? Uma vulnerabilidade do ser humano, que é o quê? Aquela questão de querer ver as tragédias, de ver o que aconteceu, de ver como teria ficado a cantora e as demais pessoas. Então, isso explora uma vulnerabilidade do ser humano. Nesse caso, a curiosidade. E aí, no que você clica no link, você se torna vítima. Então, veja que a maioria dos golpes, ela explora isso, não é só uma questão tecnológica. Grande parte dos casos tem esse misto de atuação entre vulnerabilidade do ser humano, curiosidade, ganância, vulnerabilidade amorosa. É muito comum também a gente receber o tal do estelionato sentimental. O que é isso? A pessoa começa a verificar as postagens que você está fazendo. Então, às vezes, você faz um tipo de postagem, sei lá, posta uma taça de vinho sozinha. Queria tanto uma companhia essa noite. Aí o criminoso já liga a anteninha dele. Nossa, essa pessoa tá sozinha, tá querendo uma companhia, talvez seja uma vulnerabilidade que eu possa explorar. Aí depois a pessoa posta um restaurante interessante que ela frequente. Ela tem uma vulnerabilidade, ela tem dinheiro, olha esse lugar que ela frequenta. Pronto, você já virou uma vítima em potencial para alguém que está mal intencionado ali. E a gente tem hoje grandes esquemas, organizações criminosas mesmo, que se estruturam para isso. Recentemente, a Polícia de São Paulo, Civil de São Paulo, ela desarticulou uma grande organização criminosa que estava estruturada no ambiente de call center para a prática de golpes. Então, você chegava, né, tem imagens disso, a pessoa chegava, era realmente uma central de call center com grupos especializados para cada tipo de golpe ali dentro. Então, vejam que a polícia hoje ela precisa também se adaptar a essa nova realidade. O crime ele está migrando, né? E você perguntou agora há pouco, temos estatísticas sobre isso? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública ele fez uma divulgação de uma pesquisa agora em 2025, acho que há 1 ou 2 meses atrás, bem recente, falando que está acontecendo uma migração do crime físico, da realidade física, para o crime virtual, principalmente em se tratando de crimes patrimoniais. E aí eles trouxeram um dado que chama a atenção, que é o fato de que de 2018 para cá, nós tivemos um aumento de 400% nas fraudes virtuais. Nossa, muita coisa, né? Muita. E por que isso? São vários os fatores que incentivam o crime a migrar. Primeiro, que o ambiente virtual
ele traz essa sensação de segurança para o criminoso. Ele não está se expondo como ele se exporia na rua, num furto ou num roubo de celular. É mais seguro, ele está dentro da casa dele, ele está num ambiente de call center aplicando os golpes. É muito mais seguro para ele. Traz essa sensação de impunidade, traz aquela sensação de que a tela do computador é uma proteção para ele. Protege e ele vai ficar impune, né? E essa sensação de que a tela protege, ela é uma sensação dupla. Por quê? Tanto para o criminoso traz esse incentivo, essa sensação de que atrás dessa tela eu estou segura, a polícia não me pega aqui, como para a vítima também traz essa sensação. Ela abaixa a guarda, é o que eu falei. O GPS mandar ela entrar numa comunidade com alto índice de violência, ela se arma a guarda falando aqui eu não entro, vou mudar a rota. Agora, aquela proteção da tela do computador faz com que ela ache que ela está segura. Não, eu estou dentro da minha casa, estou num ambiente controlado, nada vai me acontecer aqui. Só que, na verdade, ela está entrando e fornecendo senhas, fornecendo dados num ambiente que não é absolutamente nada controlado por ela. Então, essa sensação da tela, do computador, da segurança, ela traz essa dupla sensação, tanto para o criminoso, que acha que ali ele está impune, ele está seguro, quanto para a vítima, que acha que aquele ali é um ambiente em que ela não está exposta a nenhum risco. Tem questões também dentro da criminologia que falam que muitas pessoas que não cometeriam crimes no mundo real se sentem mais encorajadas a praticar crimes no mundo virtual. Então, você pega, às vezes, pessoas que não têm antecedentes criminais no mundo real e são pegas praticando crimes no mundo virtual, não necessariamente golpes, mas a gente tem visto muitas questões envolvendo pornografia infantil. São pessoas que, às vezes, no mundo real não teriam coragem de pôr essas condutas em prática, mas que esse cybermundo dá essa sensação de potência e faz com que ela pratique. Então, essa questão do mundo cyber, dessa nova criminologia, desse novo mundo estar migrando, faz com que a gente precise repensar toda a segurança pública. E nesse estudo do Fórum Brasileiro, eles falam isso, que houve essa migração de 2018 para cá, um aumento de 400% na prática de crimes de fraudes virtuais. Dentro do contexto de crimes sexuais digitais, também houve um aumento de mais ou menos 13%, por exemplo, na pornografia envolvendo mulheres, dentro desse contexto cyber. Então, veja que a criminalidade está migrando. E qual que é a grande preocupação? A grande preocupação é que a gente precisa que a segurança pública também tenha essa percepção. E aí aqui eu começo a falar um pouco como presidente de sindicatos de delegados. Nós somos responsáveis pela investigação, a Polícia Civil é responsável pela investigação. A Polícia Civil começa a atuar a partir do momento em que o crime ocorre. Nós somos o policiamento repressivo, que atua após a prática criminosa, objetivando identificar a autoria e esclarecer os fatos. É preciso que haja hoje um investimento maior no policiamento repressivo, na Polícia Civil, na Polícia Federal, que também é uma polícia repressiva. No efetivo judiciária, dessa polícia, né? No efetivo e nos treinamentos, porque a gente precisa se adaptar a essa nova criminalidade. E esse Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ele fala exatamente isso, que historicamente os governos eles têm por hábito fazer maior investimento no policiamento preventivo, extensivo, que é a polícia militar, que a gente viu na rua. Porque traz mais voto, você vê um policiamento fardado na rua. Só que a criminalidade está migrando para o mundo cyber. Sim. E não adianta lateralizar os investimentos da Polícia Civil, porque quem vai fazer a investigação é ela. Então, o próprio fórum traz essa discussão no sentido de que é preciso que a segurança pública, a forma como os investimentos são feitos, seja revisto. É preciso que haja um investimento maior nas polícias civis dos estados para que haja uma investigação e uma desarticulação dessas grandes organizações criminosas de cybercrimes. Não adianta o Estado insistir num policiamento preventivo que não vai ter eficácia no mundo cibernético. Então, é preciso que o próprio governo comece a repensar as suas prioridades em termos de segurança pública, porque só realmente com investimentos concretos em policiamento judiciário é que a gente vai conseguir gradativamente combater a celeridade com que esses cybercrimes estão começando a acontecer. Então, são questões que realmente a gente precisa trazer para reflexão.
É isso mesmo, doutora. Aproveitando o seu gancho com relação a esses tipos de golpes, a gente nota que o golpe do falso advogado, ele é bem específico no que tange à modalidade, né? Que, na verdade, os criminosos se utilizam de dados dos processos judiciais que são públicos. Infelizmente, qualquer pessoa pode acessar esses processos judiciais, obterem as informações, todos os dados dos servidores. Eles, inclusive, baixam as próprias petições, né, dos advogados para poder enviar para o servidor público a petição para validar o golpe, né, para ele ficar mais evidente de que é verdade, de que de fato ele é o advogado da vítima para poder cometer os golpes, né? Em razão do aumento desses golpes, a própria OAB de São Paulo, ela criou uma cartilha com orientações de como se deve todo mundo proceder para poder prevenir, né? Se prevenir com relação a isso. Quem quiser ter acesso à cartilha, clique no link aqui embaixo que a gente vai disponibilizar a cartilha para todo mundo. Que esses golpes, na verdade, os servidores, eles são pegos de surpresa, né, doutora? Normalmente, os estelionatários, quando entram em contato com o servidor, eles dizem que a pessoa tem, de fato, um precatório para receber, que aquele precatório está pendente de você pagar umas custas judiciais para que o seu dinheiro seja liberado, né? E tudo é imediato, né? O pagamento tem que ser muito rápido, senão o dinheiro vai ser bloqueado, vai ser devolvido para os cofres públicos e que você precisa pagar nesse momento, que eu sou o seu advogado e a pessoa acaba acreditando, né? Eles, inclusive, criam documentos falsos com o logo da justiça, né? Dos tribunais de justiça, falsificam assinaturas de juízes para poder trazer credibilidade para esse golpe, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, né, com relação a essa imediatidade, né? Eu acho que esse é um tema importante justamente para a gente chamar a atenção dos servidores públicos para todas as vezes que receberem esses pedidos muito rápidos, assim, né, para tomar uma decisão muito rápida, para colocar o pé no freio, pensar, entrar em contato direto com o seu advogado para ver o que está acontecendo, né? Então, a OAB, de uma forma muito efetiva, trouxe essa cartilha aí para colaborar, né, com esse golpe aí que vem alastrando o país. A OAB também criou um grupo de estudos, uma comissão para investigar esses crimes que acontecem diariamente, utilizam a foto do advogado no WhatsApp, diz, olha, meu WhatsApp mudou, agora é esse, e aí começa a toda a artimanha que eles conseguem para convencer o servidor. E aí, doutora, eu pergunto para a senhora, quais sinais podem ajudar os servidores a identificar esse golpe? E a senhora já investigou casos desse tipo? Como funciona toda essa investigação quando chega a esses casos para a senhora? Esses casos, como vocês bem trouxeram, normalmente eles envolvem o que a gente falou agora há pouco relacionado à questão da engenharia social. Então, tem todo aquele trabalho de ir atrás, pegar o logo do escritório, buscar o nome dos advogados associados, para tentar trazer maior credibilidade às informações, fazer uma busca num site de Tribunal de Justiça para ver quem ajuizou a ação, quem não ajuizou, e aí entrar em contato. Doutora, a demanda deles, se a senhora me permite, é tão alta que às vezes eles trocam os nomes dos advogados. É verdade. Eles acabam trocando o logo de processo face à demanda alta que esses golpistas têm aí para praticar os golpes. Então, também é uma forma do servidor se atentar, né? Para conferir. É importante, é o que a gente estava falando agora há pouco. Esses criminosos, eles usam o que eu falei, que é a tal da predisposição subjetiva a facilitadores que a gente tem. Como assim? Eu quero muito que entre um dinheiro na minha vida. Então, se eu ajuizei alguma ação, eu estou esperando que entre aquele precatório de 100 mil reais. Então, do nada, aparece aquela notícia, aquele WhatsApp, aquele e-mail, falando, olha, saiu o seu precatório de 100 mil, 200 mil reais. Clique aqui, mas tem que ser agora, porque senão o prazo vai expirar, o juiz não vai mandar pagar. Gente, a gente precisa antes respirar fundo e pensar. Porque assim, como é que você faz juizar um direito que se você não clicar
em 10, 15 minutos você vai perder o seu direito. Porque o processo durou anos, O processo né? durou antes, mas o seu direito, você tem um prazo decadencial de 15 minutos para exercer o seu direito. Justamente. Então, é a grande questão envolvendo a exploração da vulnerabilidade. Nesse caso, essa questão não é a ganância no sentido pejorativo, mas no sentido de você querer ganhar aquele dinheiro que você tanto faz jus e que lhe foi sonegado por tantos anos, enfim. Então, o que eu aconselho? Tem que ter muita atenção, verificar o número que está entrando em contato com você. Normalmente, o número que eles usam é um número novo, não é o número do escritório onde você costumava falar. Dá uma olhada naquele número, apesar de normalmente eles printarem o logo, usarem o logo, normalmente não é o número do escritório, porque quando eles fazem a clonagem do WhatsApp, é um procedimento muito mais complexo. Então, dificilmente, esses criminosos, eles usam essa clonagem de WhatsApp, porque isso é um crime mais complexo, que envolve a questão que a gente chama que é SIM/SWAP, em que tem toda uma questão envolvendo você transferir aquele cartão SIM, aquele chip para outro contato, enfim, é muito mais difícil. O que normalmente eles fazem não é a clonagem de WhatsApp, é simplesmente pegar um novo número de telefone, um chip novinho, botar o print da foto do escritório, o print da foto do advogado e entrar em contato como se passando por aquela pessoa. Então, se a gente tiver o mínimo de cuidado, a gente consegue identificar o golpe. A gente consegue identificar vendo que aquele número não é um número com quem eu já tenha falado, entrar no site oficial do meu escritório, verificar se é um dos números cadastrados lá, ou caso eu continue na dúvida, eu pego o número cadastrado do site e eu ligo. Não é um clique aqui para falar com a gente, não, porque vai direcionar para a central deles, dos golpistas. Eu vou atrás do número, no site oficial do escritório e eu ligo para lá, nada de clique aqui para falar com a gente. E a partir desse momento eu começo a tirar dúvidas. Eu, como servidora pública, tenho minhas ações, né? E aí já recebi esse tipo de mensagem. E é interessante quando você começa a analisar a mensagem, porque é isso. Vinha nome de advogado que era e nome de advogado que não era do escritório que estava com aquela ação. Confunde. Era um número que eu nunca tinha falado na vida. Que mais? Sim, aí eles começavam a falar assim, você tem interesse em retirar esse valor, não sei o quê. Aí eu fui dando corda para ver até onde que ia o negócio, né? Aí, já fiz também isso. Aí eu falava, tenho sim, como que eu faço para recuperar esse valor? Aí eu falava, para recuperar esse valor, você tem que depositar X para a gente pagar a liberação do valor. Então, dizia lá que eu tinha um precatório de 150 mil, eu tinha que depositar 50 mil para liberar o valor do meu precatório e eu tinha meia hora, as próximas meia hora para fazer esse depósito desse valor. Você fala, nossa, mas eu não tenho 50 mil. Não, tudo bem, o juiz aceita 20. Gente, que juiz é esse que está negociando ali em tempo real quanto que ele aceita? Então, são pequenos sinais que eu diria nem que são tão pequenos assim, que já podem fazer a gente suspeitar que a gente está num golpe. Então, todas essas questões envolvem o que a gente vem falando aqui desde o início, a tal da engenharia social. E aí a gente tem que fazer uma engenharia social reversa, de começar a pensar, olha, isso aqui não está certo, isso aqui não é o caminho. Liga no escritório, fala com o número que você sempre teve o hábito de falar. E, por outro lado, a gente também pode ter cuidados. Eu vejo muitos escritórios hoje tendo cuidados para avisar os seus clientes, que hoje está difícil achar um escritório que não tenha sido vítima disso também. Verdade. Então, os escritórios costumam colocar nos seus sites, né, no seu WhatsApp oficial, olha, cuidado, podem usar o nome do escritório, entre em contato pelos canais oficiais, isso é bacana, é um comportamento interessante dos escritórios, porque é óbvio que o ideal seria a gente viver num mundo perfeito em que os escritórios não tivessem que ter essa postura, mas a gente sabe que a gente está num país em que a criminalidade ela ainda é muito alta. Então, essas posturas combativas dos escritórios de advocacia também ajudam as pessoas a ficarem alertas em relação a esses golpes. Então, acho que ter esses cuidados, até também em relação ao WhatsApp pessoal, tem aquela possibilidade de pessoas que não estão nos seus contatos não verem a sua foto, de você vedar também prints da sua foto. Então, são pequenos cuidados que a gente também pode ter para evitar até que nossos familiares sejam vítimas, né? Porque eles fazem isso, criam um número novo. Ai, mãe, pai, tio, troquei o celular, olha eu aqui, né? Me empresta um dinheiro.
Então, a gente sabe que tem esses golpes ainda. Pensar que advogado sério, né, doutora, não vai te mandar uma mensagem para você fazer um pagamento em meia hora para você receber o dinheiro de um processo que durou anos a fio. Né? Exato. Então, é o que a doutora falou, respirar, pensar e depois fornecer qualquer informação. Caso não fornecer. O advogado ele vai ter todo um trâmite. Se tiver que pagar alguma coisa, vai ser uma guia judicial, uma coisa séria. Tem todo um trâmite, não é nada do tipo, se você não clicar em 15 minutos, você vai perder um processo que você faz jus, uma ação que você ganhou, não faz sentido, né? Sim. Muitos eu acabo conversando, né, porque eles pedem, doutora, pode mandar por WhatsApp o andamento? Aí eu oriento sempre, nós não enviamos nada pelo WhatsApp, o máximo é, por favor, retorne ao nosso escritório, né, ou ao nosso contato. Sempre andamento processual é pelo e-mail, nunca pelo WhatsApp, porque justamente para não gerar esse vínculo de achar que um próximo que solicitar a demanda, né, solicitar dinheiro, seja do escritório ou, né, do próprio advogado, da forma pessoal. Isso que você falou me deu uma lembrança também, que é uma coisa muito comum que as pessoas precisam tomar cuidado. Assim, às vezes na hora que você fala assim, era um golpe muito bem feito, eu fui lá para fazer o Pix. Repara para quem você está fazendo, gente. Normalmente é uma pessoa física. Justamente. Se você está pagando um precatório, em valor judicial, você não vai pagar isso no nome de uma pessoa física. O mínimo que se espera é que esse pagamento vá para uma instituição pública, vai para o TJ, mas não para o nome de uma pessoa física aleatória que você nunca viu na vida, que não está nem vinculada ao processo, não tem nada. E aí, até nessa vez que eu recebi a mensagem que eu fui explorando para ver como que estava desenrolando aquele caso lá, eles falavam isso, quando chegou no momento de fazer a transferência, ele falava, você vai fazer a transferência para o nosso escritório fazer o pagamento. Mas não vai ser no nome do sócio, do advogado que entrou com a sua ação, porque você sabe o nome do seu advogado. Vai ter que ser no nome de outro advogado, que é que ele está de férias. Então, você vê que começa a ter muita dificuldade em tudo. Quer dizer, sabe, é um nome de uma pessoa estranha, não é o seu advogado. Então, começa a ver, quando começa a ter muita desculpa, a ter muito contorno, a explorar muito a pressa, a celeridade, tem que ser para ontem, é urgente. A chance de ser golpe é de 99%. Então, se a gente começar a ligar esse nosso senso crítico, respirar e falar, não, deixa eu ver, pergunta para alguém, às vezes é uma questão também de você sentar com alguém do lado e falar, o que você acha disso aqui? Não está estranho? Alguém vai te dar um toque. Eu lembro uma vez eu atendi até uma colega advogada, era um caso de estelionato sentimental. Ela chegou super envergonhada na delegacia porque a gente espera que quem caia nesses golpes, pessoas mais humildes, sem instrução, e não é verdade isso. Qualquer um de nós é passível de cair num golpe. Sim. Né? E aí ela chegou super envergonhada na delegacia, porque era um golpe de estelionato sentimental em que ela teria conhecido uma pessoa na internet. A pessoa se apresentou como um soldado que estava numa guerra no exterior, enfim. Pra vocês terem noção, esse suposto namorado dela, que era um soldado que estava numa guerra no exterior, enfim, essa pessoa ficou 8 meses conversando com ela diariamente. Você vê que eles investem tempo nesses golpes. Esses golpes, assim, mais rápidos, às vezes precatório, às vezes o cara não investe tanto tempo, mas golpes grandes, como esse que essa moça foi vítima, o cara investiu 8 meses, que é o que eu falei da tal da central. Você tem uma central em que a pessoa fica o dia inteiro falando com vítimas em potencial. A tarefa da pessoa é falar, oi, bom dia, meu amor, tudo bem? Tô com saudade, o dia inteiro falando isso para Deus e o mundo. E essa moça ficou 8 meses falando com esse cara, que dizia que era soldado americano, numa guerra, não sei aonde, que ia casar com ela, que apaixonou por ela, quando saísse da tal da guerra, ia vir para o Brasil casar com ela. E aí, ele pegou e falou com ela o seguinte, olha, terminou meu período aqui na guerra, isso 8 meses depois, tinha ganhado a confiança da moça, eu vou para o Brasil casar com você. Mas se eu não consigo botar esse dinheiro na minha conta e ir para aí, eu vou mandar o dinheiro para você por correios para a gente casar, gente. Nossa. Eram tipo assim, $100 mil, que ele ia mandar pelos correios, um pacote de $100 mil pelos correios.
e ia chegar para ela comprar a casa que eles iam morar e agitar as coisas do casamento. E ela foi, né, animada, esperando chegar aos $100.000 pelo correio. Ele falou, ó, postei, daqui a tantos dias deve chegar. Eis que toca o telefone dela, quem liga? Receita Federal. Olha, deu entrada aqui um pacote para a senhora vindo do exterior, a gente passou no raio-x, são pacos de dinheiro, não tem como entrar esse valor no Brasil sem pagar os impostos devidos, a senhora tem que declarar e pagar esses impostos para a gente fazer a liberação. Aí, quanto que é a liberação? R$70.000 para liberar a entrada do seu dinheiro. Ela foi lá e pagou. Nossa. Fez um Pix numa conta de pessoa física, de um suposto imposto. Sim. Mas, em paralelo, enquanto essa pessoa da Receita falava com ela, o namorado dela também falava, amor, ó, tá aparecendo aqui que deu problemas, acho que você vai ter que pagar alguma coisa, mas tudo bem, que o que você tiver que pagar ainda vale a pena, porque se eu tiver que entrar com esse dinheiro, o gasto vai ser muito maior e tal, paga isso, senão também a gente vai perder dinheiro. Então, é o que a gente falou, é a urgência, aquela coisa que faz a pessoa não conseguir pensar. É o cara que ela tá 8 meses falando, dizendo tem que pagar, o cara da alfândega falando, é urgente, senão o dinheiro vai para doação, vai não sei para onde. O intuito é não deixar a vítima pensar. Não deixar pensar, não deixar falar com ninguém. Sim. Aí ela foi lá e pagou. Aí esperou a tal da liberação do dinheiro, o dinheiro não chegou na casa dela. Aí o que os estelionatários perceberam? Que ela era uma vítima em potencial, porque quem pagou 80 paga mais. Aí ligaram de novo, falaram, agora tem um imposto estadual. Para dar entrada no estado de São Paulo, também vai ter que pagar outro imposto. Pediram, acho que mais R$30.000. E a conta era outra, doutora? De outra conta. É o que acontece também no falso advogado. Ela só foi perceber o golpe na terceira vez. Aí, no terceiro Pix que foram pedir para ela já não tinha mais dinheiro para pagar, porque eram valores sempre muito altos. E ela foi pedir dinheiro emprestado para uma outra colega, a advogada também. Aí, na hora que ela contou essa história para a colega, da mesma forma que o pessoal está ouvindo agora, está achando, meu Deus, como que alguém quer um negócio? Gente, na hora é outra história, entendeu? Eu contando pausadamente, dentro de um contexto de cybercrime, é uma coisa. Sim. Você ali há 8 meses, envolvida emocionalmente, né, com uma pessoa, né, com toda aquela questão, é outra. Não é você ser inocente ou não. Sim. É uma questão de todo um cenário de vulnerabilidade que você tem naquele momento. Aí, no que ela foi contar para uma colega, ela foi pedir dinheiro emprestado, a colega dela falou, pelo amor de Deus, ouve em voz alta o que você está falando para mim, você caiu num golpe. Ela, não caí. Ela falou, olha só, você caiu, vamos na delegacia. E aí, as duas foram lá conversar comigo, e aí, conforme ela ia contando, ela começou a chorar, ela falou, eu tô com vergonha, que agora, enquanto eu conto para a senhora que eu ouço o que eu tô falando, eu tô, assim, abismada como que eu caí nisso, alguém com instrução, alguém que trabalha com direito, como que eu caí nisso? Mas é o que eu falei com ela, você, assim como tantos outros, poderia ser um juiz, um promotor, um delegado, qualquer um, dependendo do momento emocional em que você está, você se torna uma vítima. E eles sabem explorar isso. Aquele envolvimento todo, aquela lábia toda que é utilizada, te faz acreditar, né? E a grande questão é que essa moça, ela ficou com muita vergonha por muito tempo. Então, foi muito difícil a questão da recuperação dos valores dela, porque ela demorou muito a reportar isso. E essas contas são contas de laranja. A hora que o dinheiro bate, na hora eles pulverizam isso para N outras contas, ou sacam. Então, não é algo fácil se você começa a esperar muito ou tem vergonha. A gente não tem que estar aqui para julgar, é o que eu estou falando. É quando a gente vai falar de uma questão de violência doméstica, o que a gente fala? Não tem que julgar a vítima. A pessoa está inserida num ciclo de violência, ela não está ali para ser julgada, ela está ali para ser acolhida e a gente adotar as providências cabíveis. Dentro de um contexto de fraude cibernética, a gente tem que usar a mesma linha de raciocínio. A gente não tem que estar ali para julgar ou o outro que está do lado julgar e falar, nossa, como você foi inocente. Gente, qualquer um pode ser vítima nos tempos de hoje. Então, é o seu cachorro que morreu que vai vir alguém explorar o fato de que tem que enterrar não sei aonde, sabe? A pessoa vai aproveitar qualquer vulnerabilidade que você transpareça. Então, qualquer um pode ser vítima. A questão é, quanto antes você perceber, tem que buscar a polícia, tem que fazer o boletim, tem que dar sequência, tem que entrar em contato com o seu banco para tentar bloquear os valores, porque quanto mais a gente demora, mais esse dinheiro pulveriza.
E aí a chance de você conseguir reaver é mais difícil. Sobre esse assunto, né, a gente estava conversando outro dia, né, doutora Alessandra, como agir, como a vítima deve agir, né? Então, o que o servidor deve fazer é o perceber. Nossas orientações sempre foi guardar as provas, né, como print, comprovante, não apagar as conversas que tiveram, né, durante esse trâmite, nesse golpe, fazer sempre o boletim de ocorrência imediatamente, assim que perceber que está sendo vítima ou que foi a vítima, representação criminal com as evidências, né, doutora? Essas situações, essas percepções têm que ser de imediato para que ela consiga, de alguma forma, recuperar, né? Justamente. Inclusive entra aí, doutora, a questão que você disse sobre a pulverização desse dinheiro quando entra na conta do criminoso, né? O quanto é importante, assim que você observar, descobriu, se deu conta que foi vítima daquele golpe, fazer o boletim de ocorrência, já entrar em contato com a sua instituição bancária, que aí nós temos o tal do MED, né, doutora? Se a senhora puder falar um pouco sobre isso, que o Banco Central, após verificar aí vários golpes com relação ao Pix, criou esse MED para poder facilitar aí que essas vítimas tentam aí de alguma forma reaver esse dinheiro, e por isso da imediatidade, porque se deferido lá a sua reclamação com relação ao MED, a instituição bancária vai bloquear esse valor na conta do criminoso. Então, se não for rápido, a conta vai estar zerada, né? Exato. O MED foi realmente, como a doutora disse, um mecanismo que foi criado pelo Banco Central diante de todo esse contexto de golpes virtuais que se desenhou no cenário brasileiro e que se agravou com a vinda do Pix. O Pix ele é um mecanismo muito interessante para a gente, para a nossa economia, entrou e foi muito bem absorvido pelo brasileiro, porém, como toda tecnologia, tem autores que falam assim, a tecnologia não é boa, nem má, nem neutra. É a forma como a gente usa a tecnologia que faz com que ela seja de uma forma ou de outra. Então, enquanto o Pix, de certa forma, foi muito bom para a economia, por outro lado, também alimentou a ganância de muitos criminosos que começaram a desvirtuar o uso do Pix como uma forma de pulverizar de forma mais rápida a questão do dinheiro oriundo de crime. E aí, nesse contexto, o Banco Central criou esse MED, que é um mecanismo especial de devolução. É uma forma que foi criada para tentar devolver esse dinheiro fruto de um estelionato, de uma fraude, para a vítima. O MED, é importante dizer que o MED ele é utilizado justamente em casos envolvendo fraude, envolvendo crime. Então, se eu fiz um Pix errado para uma pessoa, não num contexto de crime, fiz um Pix errado, botei um número errado, foi para outra pessoa, não é para isso que foi criado o MED. O MED foi criado como um mecanismo para proteção de vítimas de crimes, fraudes cibernéticas. E para quando o consumidor não gostou do produto, quer devolver, quer o dinheiro de volta. O MED ele tem esse objetivo muito específico, que é esse mecanismo especial de devolução envolvendo a prática de crimes. Então, a pessoa se percebeu vítima de um crime, ela tem que acionar o seu banco, seja através do seu aplicativo ou no gerente, enfim, aciona o seu banco e o banco imediatamente vai dar sequência à comunicação no banco da pessoa que receberia ou que recebeu esse Pix, para que esse local em que o Pix vai ser depositado bloqueie os valores até que seja apurado ali se houve ou não uma prática fraudulenta. Então, se eu faço essa comunicação do MED numa questão envolvendo o consumidor, pode até ser que bloqueie no momento inicial, mas depois ficar constatado que não houve nada, nenhuma irregularidade envolvendo crime, aí eles não são obrigados a restituir o valor. Então, o objetivo central é esse. E tem como foco isso, minimizar os prejuízos que acabaram vindo dentro desse contexto da facilitação que o Pix trouxe para esse cybercrime envolvendo fraude. Então, o MED ele vem sendo utilizado, ele é muito interessante, mas é importante que essa reclamação junto ao banco seja feita o mais rápido possível, para que o banco destinatário consiga bloquear esses valores para, ao final, devolvê-lo à vítima. Se eu demoro muito, esse valor pode ser pulverizado, pode ser sacado. Sim, a vítima tem 80 dias para fazer a entrada desse MED, mas é o que a doutora falou. Se demorar muito, melhor. O golpista vai. Exato. Quanto antes a gente perceber,
que foi feito, que foi vítima de um crime, já comunicar. Apesar de ter esses 80 dias, a gente sabe que se eu for esperar 80 dias, a chance deles conseguirem bloquear esse dinheiro é muito pequena, porque normalmente são contas de laranjas. Então, a partir do momento em que entra esse dinheiro na conta, a tendência é que ele seja pulverizado para outras ou sacado. Doutora, como que funciona a investigação desses golpes após a ocorrência? A vítima foi lá, registrou o boletim de ocorrência. Como se dá essa investigação? Hoje, esse boletim de ocorrência, eu vou falar aqui com foco no estelionato, porque acaba que a grande parte desses casos se encaixa no estelionato. Então, esse BO de estelionato ele pode ser feito tanto por meio da delegacia eletrônica, de casa mesmo, a vítima entra no site oficial da Polícia Civil do Estado de São Paulo, faz esse boletim de ocorrência, e em se tratando de estelionato, ela tem o prazo decadencial para fazer a representação, que esse prazo decadencial é de 6 meses a partir do conhecimento da autoria para representar. O que significa isso? É dizer que ela quer que aquele criminoso seja processado criminalmente pela prática que ele fez do estelionato. Então, tem essa questão. Hoje, a gente tem uma qualificadora, a parte do estelionato, decorrente desse contexto cyber, ele tem uma pena maior, chega até 8 anos. Então, foi uma tentativa também que o legislador trouxe de tentar trazer uma repressão maior à prática desses crimes, mas a gente viu ali pelos estudos do Fórum Brasileiro que, não, por enquanto, ainda não teve a repercussão necessária, as pessoas continuam praticando, porque a ideia é que as vítimas elas representem. O que acontece muitas vezes é que a pessoa ela faz o boletim de ocorrência, e isso aqui, o que eu estou falando, é uma questão muito mais prática do meu dia a dia do que uma questão de estatística. O que eu via no dia a dia, a pessoa fazia o boletim de ocorrência, muitas vezes para juntar e apresentar junto ao banco, e não retornava para representar, não trazia documentação para a gente dar sequência numa investigação. Que documentação? Não é que seja indispensável, mas como é que eu vou fazer uma investigação se a vítima não me traz o mínimo de informações? Normalmente, as informações que as vítimas trazem para a gente são o Pix que ela fez, a conta bancária, para onde ela destinou aquele dinheiro, o comprovante, eu preciso do prejuízo da vítima nessa investigação. Sim. Muitas trazem as conversas, quando há algo que envolveu uma engenharia social, que tem conversas de WhatsApp, elas trazem essas conversas para a gente, ajuda a identificar o modus operandi, até mesmo às vezes a identificar que aquilo tem uma correlação com alguma outra organização que eu já esteja investigando. Então é interessante que a vítima traga o máximo de informações que ela tenha, porque normalmente ela tem, pelo menos isso ela tem, que é o comprovante do prejuízo e um histórico de conversa, um e-mail, WhatsApp, enfim, o meio em que ela conversou. Então, são questões que são importantes para a gente, para a atuação da Polícia Judiciária na investigação, e a questão da representação é muito importante, porque ainda que a instituição policial civil consiga identificar o criminoso, se a vítima não fizer a representação, ele não vai ser processado criminalmente. Então, ele vai ficar impune. A não ser, óbvio, que eu consiga encaixar a conduta dele em outras coisas. Então, se eu consigo demonstrar ali que ele faz parte de uma organização criminosa, aí é um crime maior de ação pública incondicionada. Porém, se tiver ali só um estelionato, só entre aspas, né, mas for alguma coisa assim mais central, um estelionato de forma isolada, se a vítima não representar, ele não vai ser processado criminalmente. Então, é importante que a vítima tenha essa consciência. E, se necessário, é legal também ela ter um acompanhamento de um advogado, se ela entender pertinente, não é obrigatório, mas é bacana porque vocês, enquanto advogados, sabem que essa assessoria que vocês dão ajudam a vítima num momento em que, às vezes, ela está meio perdida, mas sem saber o que fazer, fragilizada. Então, se ela tem condições financeiras de ter um advogado ou buscar uma defensoria pública, se for o caso, às vezes, para ela se sentir mais confortável, embora não seja indispensável, nem para fazer o BO, nem para fazer a representação na delegacia de polícia, fica a critério dela. Muitas vítimas, doutora, em razão do valor, que às vezes é irrisório, acaba deixando de registrar o boletim de ocorrência. Qual a importância de denunciar, de registrar o boletim de ocorrência, independente do valor? Isso é muito interessante o que você falou, que é a questão da subnotificação, né? Se a gente viu agora ao longo da nossa conversa que houve um aumento de 400% nas fraudes, de 2018 para cá, eu estou considerando que os boletins de ocorrência que foram registrados sobre o tema. Imagino que não foi. Sim. Quem nunca recebeu um WhatsApp desprecatório?
uma ligação dizendo, esse é meu novo número, me adiciona, você tem dinheiro para me emprestar? Então, a maioria dos casos, às vezes, a pessoa deixa para lá, nem dá sequência, o valor é pequeno, acha que não vale a pena o desgaste. E para a gente, enquanto instituição policial, é importante que haja um registro, porque se esse registro não existe, é como se o crime não existisse para a gente. Enquanto dado estatístico, é aquilo que vai nortear a política criminal do Estado. Então, se o número de estelionatos virtuais ou outros não for diagnosticado pelo poder público, ele não vai tratar aquilo com uma política de segurança pública focada. O foco dele vai continuar sendo outra coisa. Quando, na verdade, aquilo está se transformando numa epidemia, num problema de largo alcance dentro do país, mas que as pessoas, às vezes, não veem com a seriedade que precisa ser visto, porque está subnotificado. E a gente pode até, doutora, fazer uma relação de que foram as denúncias que fez com que o Banco Central, por exemplo, criasse o MEF. Perfeito, perfeito. Que sem as denúncias, a instituição não tem como enxergar o problema. Exatamente, exatamente isso. Se o problema não está denunciado, ele não existe no mundo ali, ninguém vai combater. Então não adianta ser aquele papo de bar, falando, nossa, fulano caiu no golpe, eu caí no golpe, não sei quem caiu no golpe. Mas a partir do momento em que a gente formaliza aquilo, a gente leva ao Estado a obrigação de combater aquilo enquanto uma política pública. Então ele vai ter que repensar, como a gente falou agora há pouco, a forma dele de estruturar a segurança pública. É lateralizando o trabalho da Polícia Judiciária que eu vou resolver hoje o problema da criminalidade virtual? Penso que não. Penso que o Estado tem que começar a investir na segurança pública sob o viés da investigação, para que ele realmente consiga combater essa nova cibercriminalidade que está se alastrando no país hoje, em especial no estado de São Paulo, que é um estado que tem um capital financeiro muito alto e que é vítima, em potencial, desses novos cybercriminosos focados nesses crimes patrimoniais, como as fraudes eletrônicas. Inclusive vindo de outros estados, né? Porque o que a gente recebe geralmente são golpistas que não estão exatamente no estado de São Paulo, mas estão em outros estados aplicando os golpes nos servidores, na população daqui também, né? Exatamente. A gente precisa começar a perceber que esse mundo virtual não é um mundo de fácil policiamento. Eu não consigo colocar uma viatura no mundo cyber. Eu preciso investir realmente nesse trabalho de desarticulação dessas grandes organizações, porque só realmente punindo e chegando na autoria desses estelionatários, desses fraudadores virtuais, é que a gente vai conseguir começar a trazer uma sensação para esses criminosos de que a polícia está ali, ela existe no mundo cyber e eles vão ser investigados e punidos, de que a tela do computador não é uma imunidade para eles. A Polícia Civil consegue chegar, consegue capturar e consegue responsabilizar esses fraudadores, esses cybercriminosos, sim. Na verdade, esse nosso bate-papo aqui trouxe à tona que a prevenção ela é o melhor caminho, né? A vítima, quando se deparar com essas situações, respirar, não confiar em qualquer mensagem, em qualquer dado, procurar o seu advogado, entrar no site que a doutora falou, do escritório de advocacia, ligar através do número que está no site, não clicar em link. Então, de fato, se acalmar e procurar as informações seguras, conversar com alguém, pedir informação de quem está próximo antes de cometer algum ato aí que possa lhe prejudicar, porque a gente sabe que esses servidores públicos, eles trabalham dia após dia, sol após sol, alguns já aposentados, né, doutora, que têm ações já aposentados e têm ações na justiça tramitando há anos, que guardaram aquele dinheirinho lá para sua aposentadoria na conta bancária e vai lá e acaba gastando dinheiro caindo nesses golpes aí. Então, a prevenção, ela é essencial nesses casos. Exato. Aí. Não é uma questão de transferir a responsabilidade para a vítima de forma alguma, mas de tentar alertar a vítima para que ela consiga captar a possibilidade dela estar sendo envolvida nessa teia criminosa. Então, é importante que a gente aborde o assunto, que a gente mostre para a vítima que dentro da cibercriminalidade, o elo mais fraco é o ser humano. Não é uma falha do sistema de TI, pelo menos nessa criminalidade pulverizada que a gente vê no dia a dia. O elo mais fraco somos nós, seres humanos que estão ali na tela,
clicando, navegando, confiando nas histórias, na engenharia social que está sendo trazida. Os servidores, eles não entendem como esses criminosos obtiveram as informações, né? E aí a gente tem que explicar que o processo é público, que eles acessaram o processo, que eles entraram em contato com eles, se passando por nós, pelos advogados, né? Então, assim, a própria vítima, às vezes, fica incrédula de tipo, eu acreditei, confiei em você, né? E você passou minhas informações para terceiro. Não. Infelizmente, é o que a doutora falou, né? As informações estão aí nas redes sociais, os processos são públicos, então a gente tem que tomar cuidado, os servidores têm que tomar cuidado com isso, né? Sem dúvida. E até trazendo esse ponto que você falou da questão do idoso, dentro desse contexto do estelionato, a gente falou que demanda representação, mas em se tratando de pessoas acima de 70 anos, a ação se torna pública incondicionada. Então, facilita um pouco a questão da investigação, porque não vai depender da representação da vítima, quando acima de 70 anos. Mas até lá, é imprescindível que a gente tenha, assim, essa representação da vítima. O podcast, ele trouxe hoje várias informações, né, que a doutora acabou dizendo, solicitando que a gente tenha alguns cuidados ao deparar com essas situações, né? Mas para reforçar, eu ia pedir para a doutora quais as principais dicas da polícia para prevenir esse tipo de crime. Essa é uma pergunta. Outra coisa é como os servidores podem proteger seus dados pessoais e digitais no dia a dia. As testemunhas são importantes para a instrução do processo administrativo? Algumas cautelas que eu acho que é importante a gente ter. Manutenção frequente dos nossos computadores, do nosso celular, colocação de antivírus, colocação de controle de acesso, senhas fortes, evitar o que a gente falou bem no início aqui, de ficar repetindo a mesma senha para absolutamente tudo e colocar senhas facilmente previsíveis, né? Data de aniversário, nome de pet, nome dos filhos, enfim, tentar trazer senhas realmente mais robustas, verificação dos anexos que a gente recebe, não clicar em links que a gente receba, clique aqui, ligue nesse número, buscar realmente fontes confiáveis, colocar a verificação em 2 etapas nas nossas redes sociais, porque isso também ajuda, é mais um bloqueio que a gente consegue ter para esses cybercriminosos. E eu diria que, acima de tudo, ter uma navegação prudente. A gente começou esse encontro hoje falando dessa questão do, olha, se o GPS me manda para tal lugar, eu vou ser prudente, não vou entrar ali. Então, a gente também tem que ter essa prudência no mundo digital. Eu acredito que hoje uma das grandes questões que a gente tem é perceber que o mundo digital, ele é uma continuação do mundo real. O que tem no mundo real, tem no mundo digital, às vezes até amplificado, diria assim, né? Então, a gente precisa ter, acima de tudo, uma navegação prudente, ter bastante prudência nessa navegação. Os processos, hoje eu estava lendo algumas coisas, os processos do TRT, né, tanto 1502, ele tem a verificação de qual advogado acessou, né? Então, mesmo advogado não cadastrado, isso até facilita na localização de quem acessou o último andamento, né? O TJ de São Paulo ainda não tem isso, né? Tem o EPROC, que é um novo sistema que está começando a ser implementado, vai ter também. Isso eu acredito que vai facilitar a identificação, porque muitas informações que estão lá, e também tem um duplo verificador quando você vai acessar. Então, essas informações, às vezes, por exemplo, de valor, né, se já foi ou não liberado, porque muitas são assim, eu acredito que tenha também advogado por trás, né, infelizmente, a gente sabe disso, mas pelo menos tem um norte de onde buscar, quem acessou por último. Então, vai facilitar essas investigações também, né, doutora? Sem dúvida. Como você falou, em absolutamente todas as carreiras, a gente tem como diz o ditado popular, a laranja podre. Isso não é uma ou outra carreira. Em absolutamente qualquer campo da nossa sociedade, você vai achar bons e maus profissionais. E ter esse tipo de controle é interessante porque traz transparência e inibe também, porque se a pessoa já está mal intencionada, ela já vai saber que, olha, se eu acessar isso aqui para passar a informação,
pode ser que cheguem mais facilmente em mim, porque o meu nome vai estar aqui cadastrado. Então, é importante, eu vejo sim como um fator inibitório e vejo também como um fator que auxilia na investigação, porque a gente, enquanto polícia, a gente vai querer saber, olha, quem que acessou esse processo? Se estão dando... Porque, às vezes, esses criminosos, eles realmente conseguem acesso ao processo e eles levam informações reais que fazem com que a vítima realmente acredite, fala, nossa, realmente houve essa condenação, é o valor certinho, porque é o que a gente brincou, um dia desses uma pessoa entrou em contato comigo e falou, que minha mãe fez uma transferência de não sei quantos mil reais, porque falaram que ela ganhou um precatório. Aí eu falei, nossa, mas nem sabia que a sua mãe era servidora, nem tinha nada contra o Estado. Ela, não, mas ele não tem, nunca foi servidora, nunca processou o Estado, minha mãe não tem precatório. Eu não sei por que a minha mãe fez, mas é aquela questão do ímpeto, entendeu? Então, ajuda, né, a gente, a partir do momento em que, às vezes, o criminoso ele tem acesso a alguma informação, se a pessoa já cai no golpe, sem nunca nem ter ajuizado uma ação contra o Estado, você imagina quando ela já ajuizou e alguém chega com uma informação que bate com a condenação. Nossa, foi isso mesmo que foi condenado, foi esse juiz, foi essa vara. O objeto da ação, né? Porque tem essas informações mais detalhadas. Então, se às vezes você tem uma pessoa um pouco mais cautelosa, ela não vai cair numa informação qualquer. Mas se você tem uma pessoa que chega para você se identificando como advogado, com informações que realmente batem com a vara, com o processo, com a condenação com o juiz, pode ser que reduza a barreira de resistência daquela vítima. Então, é interessante ter realmente esse fator inibidor, de ter um controle no sistema de quem está acessando, porque isso faz com que a pessoa mal intencionada pense 2 vezes antes de ter o nome dela registrado ali. E hoje, um pouco até antes de eu vir para cá, eu estava conversando com uma pessoa, falou, nossa, você vai falar sobre cybercrimes, olha que interessante que aconteceu. Gente, está cada vez mais difícil viver nesse mundo cyber, né? Que olha o que aconteceu. A gente está falando desses crimes de engenharia social e tal, e agora há pouco foi feito um registro, a vítima foi reportar o seguinte, que ela recebeu uma videochamada de um apresentador famoso que disse que ela foi premiada com 30 mil reais no sorteio do programa. Era o vídeo do apresentador. E pediu o Pix dela, ela deu o número do Pix, aí ele foi tentar fazer o Pix em vídeo, gente, em vídeo chamada. Foi fazer o Pix e não conseguiu, falou, olha, o seu Pix está com problema, faz o seguinte, transfere um valor de R$1.000 para mim, para o programa, para cadastrar o seu Pix no nosso sistema, e aí a gente vai devolver o seu dinheiro mais o prêmio que você ganhou. Resumo da ópera, era um golpe feito com deepfake, que são aqueles programas de inteligência artificial que simulam, né, emulam a imagem e a voz da pessoa. A grande questão aí para ela não cair no golpe é perceber o que estava ali no fundo, quer dizer, como é que um programa vai mandar eu depositar um dinheiro para o programa me pagar o prêmio que eu ganhei. E outra, eu me inscrevi em alguma coisa desse programa para ganhar 30 mil reais, entendeu? Em algum momento você se inscreveu em algo desse programa que estava ativo para você ganhar 30 mil reais? Como que o programa vai te sortear aleatoriamente? Então, a gente está falando aqui hoje de inteligências artificiais que imitam, que trazem a imagem de um apresentador, de um cantor, de um artista que vai conversar com você. Então, o golpe hoje, um pouco antes de eu vir para cá, estava sendo registrado nessa linha, assim, de uma imagem do apresentador falando com ela através de uma videochamada feita por inteligência artificial. É muita tecnologia, né? Assim. Mas, no fundo, se a gente for chegar à conclusão de, né, resumir tudo que a gente falou aqui hoje, eu resumiria na palavra cautela, prudência. Se a gente parar, ser o minimamente cauteloso e prudente, a gente vai pensar isso. Vai falar, nossa, por que o meu namorado do estrangeiro vai me mandar o dinheiro num pacote ao invés de depositar na minha conta bancária? Por que o apresentador do programa vai mandar eu fazer um Pix para o programa, ao invés dele me fazer uma transferência bancária, me mandar sei lá, qualquer coisa? Então, é a prudência, é pensar, é respirar fundo e não se deixar levar pela urgência, pela pressa, pela celeridade, porque é usando isso que esses fraudadores, esses criminosos, eles vão dar o golpe, eles realmente vão se aproveitar dessa vulnerabilidade das vítimas. Doutora, nós recebemos uma pergunta aqui nos nossos canais do projeto,
A pergunta é a seguinte: recebi uma mensagem de WhatsApp de um suposto advogado pedindo um Pix para liberar valores de um processo. Como confirmar se é verdadeiro antes de fazer qualquer pagamento? É o que a gente vem falando aqui, né, ao longo do programa. Verificar esse número desse advogado é um número com que você realmente sempre fala com ele? Dificilmente vai ser esse número. Porque é o que a gente falou, existe a possibilidade de clonar o número desse WhatsApp do advogado? Realmente existe, mas é um golpe muito mais sofisticado, que envolve a operadora de telefonia. O próprio advogado que seria dono do número, ele vai ficar sem esse número, né? Então, se você tem o seu número que fica fora do ar, para de funcionar, tem chance do seu número ter sido clonado, mas é um golpe muito mais complexo. O que acontece na maioria dos casos é o que a gente falou, a pessoa pega um número novo, um chip novo, só põe a foto e se apresenta como tal. Então, são aqueles pequenos cuidados, né, de verificar o número, entrar no site do escritório, liga no escritório no número oficial e fala: vocês entraram em contato comigo? Tem alguém aqui dizendo que é do escritório, que eu ganhei tal ou qual valor, eu queria obter informações seguras. Então, acho que o caminho mais seguro é sempre ligue na sede, ligue no contato que você sempre falou. Não converse em números novos. E aquela velha história, né, doutora? Ligou para o escritório, não atendeu, não conseguiu falar? Deixa para amanhã. O mundo não vai acabar. Vai no endereço do escritório. Não é de um dia para o outro que você vai perder o seu dinheiro, né? O que a doutora falou, ficou anos para sair aquele precatório. Agora, em 15 minutos, você vai ter que pagar o valor da taxa judicial, sabe? Não faz sentido. Então, ter cautela, não ter essa afobação para realmente não ser vítima de um golpe. Infelizmente, como eu falo o tempo inteiro, não é transferir a responsabilidade para a vítima em momento algum, mas é pedir uma colaboração para que a vítima fique atenta para que realmente ela não caia, porque a partir do momento em que ela cai, a polícia vai fazer de tudo para investigar o crime, esclarecer, identificar e responsabilizar os autores. Mas é difícil, principalmente a vítima perceber de pronto para fazer o bloqueio imediato dos bens. Então é muito importante que haja essa cautela para que evite ser vítima. E em sendo, faça o pronto registro tão logo perceba, não tenha vergonha, o objetivo não é em momento algum culpabilizar a vítima, vulnerabilizar, expô-la, mas é trazer à tona as diversas modalidades que a gente tem hoje aqui e dizer da importância de não ter a subnotificação, como foi dito. Uhum. Porque a partir do momento em que a gente não registra, não denuncia, aquilo não se torna um problema público. Se não é um problema, não tenho políticas públicas de enfrentamento àquele tipo de criminalidade. Por que hoje a gente tem uma política forte de combate à violência doméstica? Porque ela é reportada hoje. É a mesma coisa com os cybercrimes. A gente precisa reportar essa modalidade para que a gente comece a ter políticas públicas focadas no combate a essa nova modalidade criminosa. Recapitulando, né, os principais pontos que discutimos aqui no podcast, o golpe mais comum contra o servidor que eu percebo no dia a dia é o precatório, né? Principalmente porque é uma ação que demora anos a fio, o pagamento também demora muito tempo, né? Tem um atraso gigantesco pelo Estado. Normalmente são valores altos. E valores altos, então a pessoa está esperando aquele valor, ela acha que já recebeu, né? Que realmente aquele golpe, aquela mensagem com aquela foto do advogado, porque muitas vezes eles pegam da internet, ou porque o advogado publica artigos, ou do próprio site do escritório, então ele utiliza dessas ferramentas né, de domínio que a gente, né, utiliza para mostrar o nosso serviço, enfim. Então, é a forma comum que o servidor acaba utilizando, caindo, né, ou recebendo esse tipo de golpe. E as medidas de contenção, para ter cuidado, é como a doutora disse, né, ter cautela, né, analisar com cuidado todas aquelas informações recebidas pelo WhatsApp, principalmente no depósito, porque muitas vezes eu sempre falo, né, quando eu atendo servidores, eu falo, olha, se você tem um valor a receber, o correto é eu descontar do valor que você tem a receber, e não você me pagar para depois você ter esse valor em suas mãos, né? Então, sempre oriento dessa forma, procurar principalmente no site, porque a gente divulga, né, o site
ou do escritório ou da sua página, né, do Instagram, os golpes que acontecem, para não ser vítima, verificar o endereço, como a doutora disse, né, vai até a sede, né, verifica se aquele é realmente, ou se você faz parte de algum sindicato, né, muitos servidores são filiados a sindicatos, verificar junto ao sindicato se aquela informação é real, né, então acho que esses cuidados que o servidor, né, precisa ter, que vai nos ajudar também, vai ajudar também a polícia e ajudá-los, né? Porque eles vão perceber que, com calma, a gente consegue resolver e o direito dele não vai perecer, o direito dele vai continuar e o valor dele também vai continuar, né? É isso aí, Georgiana. Resumindo, né, doutora, é o que a doutora disse, cautela, respira, qualquer coisa deixa para outro dia, que vai ser solucionado sem você levar aí qualquer golpe e ter algum prejuízo aí, que é algo que você esperou anos para ter seu dinheirinho, e aí você acaba saindo sem nada, acaba perdendo dinheiro para esses golpistas e estelionatários, né, doutora? Verdade, perfeito. Doutora Jaqueline, agradecer a sua participação no nosso podcast, foi um prazer, obrigada pela disponibilidade e pelos seus conhecimentos que trouxeram aqui, valiosas informações que certamente vai ajudar aí os servidores a evitar o máximo possível de cair em golpes. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, doutoras, o convite, é um prazer. É sempre bom a gente ter essa troca de experiências entre a advocacia e a Polícia Civil. Tenho certeza que isso é engrandecedor para a gente e para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Muito obrigada. Se esse episódio te ajudou, compartilhe com seus colegas e siga nosso podcast no seu aplicativo favorito. Informação é a melhor forma de proteção.